Alô, nação rubro-negra! Está começando mais um Bola em Jogo. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Mas eu quero falar com você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Não perca tempo, inscreva-se já. Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 3 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. Nação rubro-negra, o Bola em Jogo de hoje vai falar da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0 no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ao bate-papo, nação! Nação rubro-negra, o jogo entre Flamengo e São Paulo começou sob uma grande polêmica. O não aproveitamento do atacante Pedro na partida contra o São Paulo. O jogo começou com o Flamengo pressionando a equipe paulista, tentando o gol desde o início, marcando forte por pressão, marcando com linhas altas, e foi uma grande injustiça o Flamengo virar o primeiro tempo com empate por 0-0 com a equipe do São Paulo, que mal ameaçou o goleiro Rossi. Veio o segundo tempo, o mesmo ritmo de jogo da equipe do Flamengo, pressão alta, linhas altas, marcação na defesa adversária, e o Flamengo fez o gol 15 minutos da segunda etapa com o Luiz Araújo, e já nos descontos o Wallace completou o placar para o Flamengo. Foi um amasso. O Flamengo jogou muito melhor do que o São Paulo e poderia ter vencido até por mais gols de diferença. O Flamengo prossegue na liderança do Campeonato Brasileiro com 27 pontos ganhos. Vamos aos gols do Mengão, nação! Nação rubro-negra, o primeiro gol do Flamengo aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. Wesley é lançado pela direita, toca para Luiz Araújo, que chuta de pé esquerdo no ângulo direito do goleiro Rafael. Foi o 19º gol de Luiz Araújo com a camisa rubro-negra. Flamengo 1, São Paulo 0. E o segundo gol do Flamengo aconteceu já nos descontos da segunda etapa. Aos 50 minutos, Gonzalo Plata lança Luiz Araújo, que entra na área e chuta. O goleiro rebate e o Wallace chuta forte para o fundo do gol. Foi o 7º gol de Wallace com a camisa rubro-negra. Flamengo 2, São Paulo 0. E agora vamos ao fera do jogo, nação! Nação rubro-negra, o fera do jogo de hoje foi o atacante Luiz Araújo. Ele marcou por pressão a defesa adversária, ajudou na marcação do meio-campo, fez jogadas ofensivas no primeiro tempo e no segundo tempo,
fez o primeiro gol e ainda o segundo gol saiu de um chute dado por ele e depois da defesa do goleiro do São Paulo. Ele foi determinante nas principais jogadas ofensivas do Flamengo e também ajudando na marcação, principalmente na saída de bola da defesa adversária. Por isso tudo, Luiz Araújo foi o fera do jogo. Mas vamos saber agora quais foram os comentários e as percepções do técnico Felipe Luiz no quadro Fala aí, professor! Nação rubro-negra, o Flamengo venceu o jogo, mas o grande assunto no final da partida foi o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz concedeu uma entrevista coletiva depois do jogo em que ele explicou por que não relacionou o Pedro para o jogo. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros, e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Tá aí o técnico Felipe Luiz explicando o fato de não ter relacionado o Pedro para o jogo contra o São Paulo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos deste caso, que é muito sério e que pode determinar a saída de um grande jogador do Flamengo. Flamengo 2, São Paulo 0, teve um público presente de 67.359 torcedores, para um público pagante de 63.300 torcedores, proporcionando uma renda de R$ 4.693.378. O Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Santos,
8 horas da noite, na Vila Belmiro, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais. Lá no TikTok, lá no X, lá no Blue Sky, você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. É bola em jogo, nação!